Eu senti a alma saindo do corpo. Mas Deus disse, ainda não acabou. Era uma tarde de sábado, um daqueles dias em que o sol brilhava forte, mas uma brisa suave amenizava o calor. Eu havia acabado de chegar da reunião na igreja, onde tivemos um culto cheio de bênçãos, com muitos irmãos compartilhando seus testemunhos de fé. Meu coração estava cheio de gratidão, pois, apesar das dificuldades que enfrentávamos em casa, eu sentia que Deus estava no controle de tudo. Minha esposa e meus 2 filhos estavam bem, e isso já era motivo suficiente para louvar ao Senhor. Mas eu não imaginava que em poucas horas, minha vida mudaria completamente, e que eu estaria diante de uma batalha que quase me levou a perder a esperança. Tudo começou com uma dor forte no peito, como se algo estivesse apertando meu coração. No início, pensei que fosse apenas um desconforto passageiro, talvez por causa do almoço um pouco mais pesado ou do cansaço do dia. Mas a dor não passava. Pelo contrário, ela foi aumentando, como se uma mão invisível estivesse esmagando minhas costelas por dentro. Comecei a suar frio, e uma fraqueza tomou conta do meu corpo. Minha esposa, percebendo que algo não estava certo, veio até mim e perguntou: "O que foi, meu amor? Você está pálido. Está se sentindo mal?" Eu tentei responder, mas as palavras não saíam. A dor era tão intensa que me deixou sem fôlego. Ela rapidamente pegou meu braço e me ajudou a sentar na cadeira da sala. Meus filhos, assustados, olhavam para mim sem entender o que estava acontecendo. Foi então que a dor se espalhou pelo meu braço esquerdo, e uma sensação de morte iminente tomou conta de mim. Eu sabia, no fundo da minha alma, que aquilo não era normal. Era algo sério. Muito sério. Minha esposa, com as mãos trêmulas, pegou o telefone e ligou para o irmão mais próximo, que morava a algumas quadras de nossa casa. Enquanto esperávamos, ela orou em voz alta, clamando a Deus por misericórdia. Eu ouvia suas palavras, mas minha mente estava confusa. Era como se eu estivesse sendo puxado para um lugar escuro, e uma voz sussurrava no meu ouvido: "Você não vai conseguir. Isso é o fim." Mas, no meio daquele desespero, uma pequena centelha de fé ainda ardia em meu coração. Eu murmurei, com os lábios secos: "Senhor, se for da tua vontade, me ajuda." O irmão chegou em poucos minutos, e ao me ver naquele estado, não hesitou. Ele me carregou até o carro e, com minha esposa ao lado, partimos em direção ao hospital mais próximo. Durante o trajeto, a dor só aumentava. Era como se meu corpo estivesse sendo consumido por dentro. Eu fechava os olhos e via imagens da minha vida passando rapidamente: minha infância, o dia em que aceitei a Jesus como meu Salvador, meu casamento, o nascimento dos meus filhos, os cultos na igreja, os momentos de alegria e também os de prova. Era como se Deus estivesse me mostrando tudo o que Ele havia feito por mim, como um lembrete de sua fidelidade. Chegando ao hospital, fui levado diretamente para a emergência. Os médicos, ao me examinarem, perceberam a gravidade da situação. Um deles olhou para minha esposa e disse: "É um infarto agudo. Precisamos agir rápido." Aquelas palavras foram como um golpe. Infarto. Uma palavra que eu já tinha ouvido, mas nunca imaginei que fosse acontecer comigo. Minha esposa, com lágrimas nos olhos, segurou minha mão com força e disse: "Não, meu amor, você não vai embora agora. Deus tem um propósito para a sua vida. Nós vamos orar." Enquanto os médicos se preparavam para os procedimentos, eu sentia meu corpo ficando cada vez mais fraco. A dor ainda estava lá, mas agora era como se eu estivesse flutuando, como se minha alma estivesse se desprendendo do meu corpo. Era uma sensação estranha, assustadora. Eu via os médicos se movendo ao meu redor, ouvia vozes distantes, mas tudo parecia estar acontecendo em câmera lenta. Foi então que, no meio daquele turbilhão, eu ouvi uma voz clara, firme, que não era daquele mundo. Não era um som, mas uma certeza no meu espírito. Era Deus falando diretamente ao meu coração. Ainda não acabou. Confie em mim. Aquelas palavras foram como um raio de luz na escuridão. De repente, uma paz inexplicável encheu minha alma. Não era uma paz baseada nas circunstâncias, porque, humanamente falando, tudo indicava que eu estava perdendo a batalha. Mas era uma paz que vinha de saber que, independentemente do que acontecesse, Deus estava no controle. Eu não estava sozinho. Os médicos começaram os procedimentos de emergência. Eu ouvia os monitores apitando, as vozes dos enfermeiros, o som das máquinas. Em certo momento, senti que meu coração parou. Não havia mais dor, não havia mais medo. Era como se eu estivesse saindo do meu corpo, olhando tudo de cima. Eu via meu corpo deitado na maca, os médicos trabalhando freneticamente, minha esposa chorando e orando. E então, mais uma vez, aquela voz: "Volte. Ainda há muito para ser feito." Não sei explicar como, mas foi como se algo me puxasse de volta. De repente, senti uma dor aguda no peito novamente e ouvi um médico dizer:
Ele voltou. O coração voltou a bater. Minha esposa, ao ouvir aquelas palavras, caiu de joelhos ali mesmo, no corredor do hospital, e começou a agradecer a Deus em lágrimas. Os médicos, surpresos com a minha recuperação, disseram que foi um milagre. Um deles, que parecia mais experiente, olhou para mim e disse: "Você teve sorte. Poucos sobrevivem a um infarto desse nível." Mas eu sabia que não era sorte. Era a mão de Deus. Era a resposta às orações de minha família, dos irmãos da igreja, dos servos de Deus que, mesmo sem saber, estavam intercedendo por mim naquele exato momento. Nos dias seguintes, fui submetido a vários exames e procedimentos. Os médicos disseram que meu coração havia sofrido danos significativos, mas que, com o tempo e os cuidados necessários, eu poderia me recuperar. Minha esposa não saía do meu lado. Ela lia a Bíblia para mim, cantava hinos baixinho, e sempre que eu abria os olhos, ela estava ali, sorrindo, mesmo com os olhos inchados de tanto chorar. Meus filhos também vinham me visitar, e ver seus rostos me dava forças para continuar lutando. Mas nem tudo foi fácil. Havia noites em que a dor voltava, não a dor física, mas uma angústia no espírito. Era como se o inimigo quisesse me fazer desistir, sussurrando: "Por que Deus permitiu que isso acontecesse com você? Você não é suficiente. Você não é forte." Mas toda vez que esses pensamentos vinham, eu me lembrava da voz que ouvi no hospital: "Ainda não acabou. Confie em mim." E então eu orava. Às vezes eram apenas palavras soltas, outras vezes eram lágrimas sem voz. Mas Deus ouvia. Um dia, enquanto ainda estava no hospital, recebi a visita de 2 irmãos da igreja. Eles vieram com suas Bíblias, e nós tivemos um momento de oração juntos. Um deles leu o Salmo 23, e aquelas palavras ecoaram em meu coração: "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo." Foi como se Deus estivesse falando diretamente comigo novamente. Eu não estava sozinho naquele vale. Ele estava ali guiando-me, sustentando-me. Quando finalmente recebi alta, voltei para casa com um coração grato, mas também com muitas perguntas. Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? O que Ele queria me ensinar? Com o tempo fui entendendo que aquela prova não foi por acaso. Deus permitiu que eu visse quão frágil é a vida, quão dependentes somos dele. Ele queria que eu confiasse nele não apenas nos momentos de alegria, mas também nas horas mais escuras. Os primeiros meses em casa foram de adaptação. Eu tinha que tomar remédios, fazer repouso, evitar esforços. Minha esposa assumiu muitas responsabilidades que antes eram minhas, e ela o fez com amor e paciência. Meus filhos, mesmo pequenos, entendiam que papai estava se recuperando e me tratavam com um carinho especial. A igreja também foi um grande apoio. Os irmãos vinham me visitar, traziam palavras de ânimo, oravam por mim. Era como se Deus estivesse usando cada uma dessas pessoas para me mostrar seu amor. Mas eu confesso que houve momentos em que a fé vacilou. Havia dias em que eu me perguntava se algum dia voltaria a ser o mesmo. Se conseguiria trabalhar novamente, se poderia servir a Deus como antes. O inimigo aproveitava essas fraquezas para semear dúvidas. Mas nessas horas eu me lembrava das promessas de Deus. Lembrava de como ele me tirou da morte, de como ouvi sua voz no meio da dor. E então eu clamava: "Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade." E Deus, em sua fidelidade, sempre respondia. Não com sinais grandiosos no céu, mas com pequenas confirmações, um versículo que saltava aos meus olhos durante a leitura da Bíblia, uma palavra de encorajamento de um irmão, uma paz que enchia meu coração no meio da tempestade. Era como se Deus estivesse dizendo: "Eu estou aqui. Não desista." Com o passar do tempo, minha saúde foi melhorando. Os médicos ficaram surpresos com minha recuperação, dizendo que era raro ver alguém se recuperar tão bem depois de um infarto tão grave. Eu sorria e pensava: não é a medicina, não são os remédios. É Deus. Claro que eu seguia todas as orientações médicas, tomava os remédios direitinho, fazia os exercícios recomendados. Mas eu sabia que por trás de tudo estava a mão de Deus me sustentando. Um dia, durante um culto na igreja, eu me levantei para dar um testemunho. Foi a primeira vez que falei publicamente sobre tudo o que havia passado. Minhas palavras saíram trêmulas, e as lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu contava como Deus me tirou da morte. Ao final, muitos irmãos vieram me abraçar, chorando comigo, agradecendo a Deus pela minha vida. Foi um momento de muita emoção, mas também de grande fortalecimento. Eu sentia que Deus estava me usando, mesmo na minha fraqueza, para encorajar outros que estavam passando por provas. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em cada detalhe. Ele não apenas me salvou da morte, mas me ensinou a valorizar cada dia, cada momento com minha família, cada oportunidade de servir a Ele.
Aprendi que a vida é um sopro, e que só Deus sabe o nosso fim. Mas também aprendi que enquanto estivermos aqui temos um propósito. Ele não nos deixa sozinhos. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está conosco, dizendo: confie em mim. Ainda não acabou. Às vezes ainda sinto um aperto no peito, uma lembrança daqueles momentos difíceis. Mas agora, em vez de medo, sinto gratidão. Porque aquela dor me lembrou que Deus é real, que sua voz é poderosa, e que sua misericórdia é maior do que qualquer prova. Eu poderia ter morrido naquele dia. Mas Deus disse: ainda não acabou. E hoje, com o coração cheio de gratidão, eu digo: obrigado, Senhor. Obrigado por me dar mais uma chance. Obrigado por me ensinar a confiar em Ti. Obrigado por usar até mesmo a dor para me aproximar de Ti. Que a minha vida de agora em diante seja um testemunho da Tua fidelidade. Que eu possa servir-Te com mais amor, com mais dedicação, sabendo que cada dia é uma bênção, cada respiração é um milagre. E se você que está lendo este testemunho está passando por uma prova difícil, uma enfermidade, uma luta que parece não ter fim, eu quero te dizer: não desista. Deus está contigo. Ele ouve suas orações. Pode ser que neste exato momento, você sinta que suas forças estão se esgotando, que não há mais esperança. Mas lembre-se, Deus não abandonou você. Ele sabe o que está acontecendo, e Ele tem um propósito. Talvez, como aconteceu comigo, você ouça sua voz no meio da tempestade, dizendo: ainda não acabou. Confie em mim. Que este testemunho seja um encorajamento para você. Que você possa, como eu, experimentar a fidelidade de Deus em sua vida. Porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Amém. Eu não sei explicar direito como foi aquele momento em que senti a alma saindo do corpo. Era como se tudo ao meu redor ficasse escuro, mas não uma escuridão de medo, e sim uma paz tão grande que não dá para descrever. Eu ouvia vozes ao longe, pessoas chamando meu nome, mas era como se estivesse dentro de um túnel, onde só existia eu e Deus. E então, naquela quietude, veio aquela voz que não era de homem nem de mulher, mas que enchia o coração de uma certeza que não dá para duvidar. Uma voz que dizia: filho, ainda não acabou. Volte. Há mais para você fazer. Eu não queria voltar. Não por desânimo, mas porque naquela paz eu não sentia dor, não sentia cansaço, não sentia o peso das preocupações. Era como se estivesse finalmente em casa. Mas quando Deus fala, a gente obedece. E foi como se algo me puxasse de volta devagar, como um fio de luz me trazendo para o corpo novamente. Quando abri os olhos, vi os irmãos ao meu redor, alguns chorando, outros orando em voz alta, e a irmã que segurou minha mão com tanta força que até hoje sinto o calor daquele aperto. Ela disse depois: irmão, nós não íamos te deixar ir. Nós oramos até Deus responder. E Deus respondeu. Os médicos disseram que foi um milagre. Que o coração tinha parado, que os sinais vitais estavam quase zero. Que por direito humano, eu não deveria estar ali. Mas nós sabemos que não existe direito humano quando Deus decide agir. O que eles chamam de milagre, nós chamamos de fidelidade. Porque Deus não nos abandona. Ele conhece cada batida do nosso coração antes mesmo de ela acontecer. E naquele dia, Ele decidiu que minha história ainda não tinha terminado. Nos dias que se seguiram, eu ficava pensando: por que Deus me trouxe de volta? Não era por merecimento, porque nenhum de nós merece nada. Era por misericórdia. E misericórdia não é só perdão, é também uma missão. Deus me deu mais tempo não para eu viver para mim, mas para servi-lo melhor, para contar a outros o que Ele fez, para estar na congregação e quando um irmão desanimar, poder dizer: eu estive lá. Eu vi a morte de perto. Mas Deus me segurou. Tem uma coisa que mudou em mim depois daquele dia: a pressa acabou. Antes eu vivia correndo, preocupado com coisas que não levam a lugar nenhum. Hoje, cada minuto é precioso. Cada oração é mais sincera. Cada abraço nos irmãos é mais apertado. Cada Deus te abençoe que eu digo é com o coração. Porque eu sei que a vida é emprestada. E um dia, quando Deus chamar de verdade, eu quero estar pronto, sem nada pendente, sem nenhuma palavra não dita, sem nenhum perdão não dado. Uma noite, pouco tempo depois, eu estava na oração da família, e minha filha mais nova, que na época tinha só 7 anos, me olhou e disse: pai, o Senhor foi para o céu e voltou? Eu não sabia como explicar para uma criança, então só respondi: não, filha. Deus só me deixou ver um pouquinho da glória dele para eu não esquecer que ele está sempre perto. Ela ficou quieta, depois abriu um sorriso e disse: então o Senhor vai contar para todo mundo, né? E foi como se Deus usasse uma criança para me lembrar do meu dever. Porque testemunhar não é só contar uma história. É viver de maneira que os outros vejam Cristo em nós. É chegar na congregação com o rosto iluminado, mesmo quando a luta é grande. É cantar os hinos com fé, mesmo quando a voz falha.
É estender a mão para o irmão que está fraco e dizer: vem, vamos orar juntos. Porque a fé não é só para nós. É para edificar os outros. É para que, quando alguém olhar para a nossa vida, veja que Deus é real. Eu me lembro de um irmão que veio me procurar depois de um culto. Ele estava com os olhos cheios d'água e disse: irmão, eu também quase morri ano passado. E desde então tenho medo. Medo de dormir, medo de ficar sozinho, medo que Deus me chame e eu não esteja pronto. Eu o abracei e disse: irmão, se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele tem um propósito. O medo não vem dele. A paz, sim. Vamos orar? E ali no canto da sala, nós dois ajoelhados, eu orei com ele não com palavras bonitas, mas com o coração. Porque Deus não quer discursos. Ele quer sinceridade. E sabe o que aconteceu? Alguns dias depois, esse mesmo irmão veio me contar que pela primeira vez em meses tinha dormido em paz. Não porque o medo tinha sumido magicamente, mas porque ele tinha entregado tudo nas mãos de Deus. Porque a fé não é a ausência de medo, é a certeza de que Deus é maior que qualquer medo. E isso, meus irmãos, é um milagre que acontece todos os dias na vida daqueles que confiam no Senhor. Às vezes, quando estou sozinho, eu fecho os olhos e tento lembrar daquele momento em que estive tão perto de partir. Não com saudade, mas com gratidão. Porque se Deus me mostrou um pouquinho da sua glória, foi para que eu não esquecesse que esta vida é passageira, mas a sua presença é eterna. E se Ele me deu mais tempo, é para que eu use cada segundo para a sua honra. Eu já vi irmãos chorando na congregação porque perderam alguém querido. Já vi mães pedindo a Deus forças para criar os filhos sozinhas. Já vi jovens com o coração partido porque o mundo os decepcionou. E em cada um desses momentos, eu sinto que Deus me usa para dizer: não desista. Ainda não acabou. Porque a dor não é o fim. A solidão não é o fim. A decepção não é o fim. Deus é o fim. E Ele é o começo de tudo. Uma vez, uma irmã idosa que já tinha enterrado marido e filhos me disse: irmão, às vezes eu peço a Deus para me levar, porque já cansei. Eu segurei a mão dela, cheia de veias e marcas do tempo, e disse: irmã, Deus sabe a hora certa. Enquanto Ele não chama, é porque ainda tem alguém que precisa da sua oração, do seu conselho, do seu abraço. Você é uma bênção para esta congregação. Ela chorou, mas depois sorriu e disse: então eu vou ficar mais um pouco para glorificar a Deus. E isso é fé. Não é resignação. É confiança. Porque a vida na congregação não é só sobre nós. É sobre o corpo de Cristo. Quando o membro sofre, todos sofrem. Quando um é consolado, todos são consolados. E quando Deus opera um milagre na vida de um, é para encorajar a todos. Eu já vi irmãos que estavam quase desistindo da fé voltarem a sorrir porque ouviram um testemunho como o meu. Já vi jovens que estavam se afastando se ajoelharem no altar porque sentiram que Deus ainda os amava. Já vi famílias inteiras se reunirem em torno da palavra porque um pai, uma mãe, um filho decidiu confiar em Deus mais uma vez. E é por isso que eu não posso calar. Porque se Deus me deu uma segunda chance, eu tenho que dar essa chance a outros também. Tem gente que está lendo isso agora e pensa: mas o meu caso é diferente. Minha dor é maior. Minha luta é pior. Eu já pensei a mesma coisa. Mas Deus não olha para o tamanho da nossa prova. Ele olha para o tamanho da nossa fé. E às vezes a fé é só um fio de voz dizendo: Senhor, eu ainda creio. Ajuda a minha incredulidade. Eu me lembro de uma noite em que a dor no peito voltou. Desta vez não era tão forte, mas o medo veio com tudo. Eu me ajoelhei no meu quarto e disse: Senhor, o Senhor já me mostrou que pode me tirar daqui a qualquer momento. Mas se for da tua vontade, eu quero ficar. Eu quero ver meus filhos crescerem na tua presença. Eu quero ver mais almas se converterem. Eu quero cantar mais hinos com os irmãos. Se for da tua vontade. E enquanto eu orava, uma paz veio sobre mim. Não foi uma voz, não foi um sinal no céu. Foi só a certeza de que, seja qual fosse o desfecho, Deus estava no controle. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar naquele que tem. Eu não sei por que algumas orações são respondidas do jeito que a gente quer e outras não. Não sei por que alguns irmãos são curados e outros vão para a glória. Mas eu sei que Deus é bom. E se Ele permite a dor, é porque através dela Ele vai nos moldar mais à imagem de Cristo. E se Ele permite a morte, é porque do outro lado está uma glória que nossos olhos não podem ver ainda. Hoje, quando eu vejo um irmão desanimado, eu me aproximo e digo: vem, vamos orar. Porque a oração é a respiração da alma. Sem ela, a gente murcha. Com ela, a gente se levanta, mesmo quando as pernas tremem. Já vi irmãos entrarem na congregação arrasados e saírem com o rosto brilhando porque no altar, Deus tocou seus corações. Já vi casais em crise se abraçarem depois de uma oração sincera.
Já vi jovens que estavam nas drogas se ajoelharem e pedirem perdão a Deus, com lágrimas nos olhos. Porque onde há oração, há poder. Onde há fé, há milagres. E os milagres não são só as curas físicas. O maior milagre é um coração transformado. É um irmão que perdoa depois de anos de rancor. É uma irmã que sorri depois de noites de choro. É um jovem que larga as más companhias e vem para a congregação. Isso é Deus agindo. Isso é a prova de que Ele ainda está no trono, ainda está ouvindo, ainda está salvando. Uma vez, um irmão me perguntou: como você tem tanta certeza de que Deus ouve nossas orações? Eu respondi: porque eu já estive no lugar onde a oração não é mais necessária. E se Deus me trouxe de volta foi para que eu orasse mais, não menos. Porque a oração não é um ritual. É uma conversa com o Pai. E quando a gente ora com fé, Deus age. Pode não ser do jeito que a gente quer, pode não ser na hora que a gente espera, mas Ele age. Eu já passei noites inteiras em oração, pedindo a Deus por um irmão doente. Já chorei no altar intercedendo por uma família que estava se desmoronando. Já clamei em segredo por um jovem que estava se perdendo. E nem sempre vi a resposta imediata. Mas eu sei que Deus ouve. Porque a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E se o Espírito está orando por nós, quem será que vai nos vencer? Hoje, quando eu olho para trás, vejo que Deus esteve em cada detalhe. Até naqueles momentos em que eu pensava que estava sozinho, Ele estava lá. Nas noites de insônia, quando a dor não deixava dormir, Ele estava lá. Nos dias em que as contas não fechavam e o desânimo batia, Ele estava lá. Nas vezes em que eu falhei, em que pecado, em que tropecei, Ele estava lá, estendendo a mão para me levantar. Porque Deus não nos abandona. Mesmo quando nós o abandonamos, Ele permanece fiel. E é por isso que eu digo, se você está lendo isso e sente que não aguenta mais, que a prova é grande demais, que a dor é insuportável, lembre-se, Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele não te salvou para te abandonar. Ele não te deu a vida para te ver desistir. Levante a cabeça. Abra a Bíblia. Ajoelhe-se em oração. Vá até a congregação. Fale com os irmãos. Não fique sozinho na sua luta. Porque a batalha não é sua. É do Senhor. E Ele já venceu. Eu não sei quanto tempo ainda tenho nesta terra. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 20 anos. Mas uma coisa eu sei, enquanto Deus me der fôlego eu vou servir a Ele. Vou cantar seus louvores. Vou testemunhar do seu poder. Vou abraçar os irmãos. Vou orar pelos que estão fracos. Vou viver de maneira que quando Deus me chamar eu possa ouvir: bem está, servo bom e fiel. E se um dia você me vir na congregação com os olhos cheios de lágrimas durante o culto, não pense que é tristeza. É gratidão, porque eu sei que cada dia é uma bênção, cada respiração é um milagre, cada irmão ao meu lado é um presente de Deus, e cada prova é uma oportunidade de confiar mais nele. Que Deus abençoe a todos vocês, que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que choram e encha de esperança os que estão desanimados. Porque, meus irmãos, ainda não acabou. Confiem em Deus. Ele é fiel. Amém.